Pode abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. A gente vai estudar do versículo 1 até quase lá pelo 18. Vamos ver até onde a gente consegue caminhar hoje. Meu objetivo essa noite, a gente vai falar sobre provações e tentações e como que a gente deve lidar com cada uma delas. E acho que é pertinente para a situação que o Estado está passando hoje, mas é extremamente pertinente para a vida de cada um. Então, Deus abençoe que sirva para você aprender a como lidar com as provações da vida e as suas tentações, mas também que Deus possa usar aquilo que você vai aprender hoje para que você possa encorajar e confortar as pessoas que estão passando por elas também. Amém? A gente vai estudar a carta de Tiago. Tiago, se você olhar lá o primeiro e o segundo versículo, na verdade o primeiro versículo ele se apresenta como servo do Senhor e ele endereça a carta às 12 tribos dispersas. E ele está falando ali, esse Tiago que está escrevendo, o Tiago é irmão de Jesus, e ele está escrevendo as 12 tribos de Israel que foram dispersas ali naquela época, no primeiro século, pela perseguição que eles estavam sofrendo por terem se tornado cristãos. Então, Tiago está escrevendo para pessoas que, ao professarem, ao confessarem a sua fé em Jesus, deixaram de ser judeus, apostataram da fé judaica e estavam sendo perseguidos, tanto pelo governo quanto pelas suas famílias por terem tomado essa decisão, por terem crido em Jesus. Não era uma perseguição apenas religiosa, no aspecto de que eles estavam só sendo perseguidos pela sua religião, mas seria algo parecido com as histórias que a gente ouve de um muçulmano que passa a crer em Jesus e larga a sua fé. Ele é abandonado, ele é expulso de casa por causa daquilo, como sendo uma das maiores atrocidades que alguém poderia fazer. Da mesma forma, para um judeu, ele era deserdado, ele era expulso de casa e ele era abandonado por toda a sua família. E as pessoas na cidade onde ele morava, todo mundo se conhecia, era uma comunidade ali. E elas paravam de comercializar com aquela pessoa. Então, aquela pessoa não conseguia comprar comida, ela não conseguia vender aquilo que ela produzia para poder conseguir dinheiro para comprar comida e as outras coisas. Ela ficava numa situação bem complicada. Isso fazia com que ela dispersasse. E ela tinha que sair da cidade dela e procurar outro lugar para ela morar. Abandonava suas casas, abandonava sua família e precisavam procurar outro lugar para viver, além dessa perseguição familiar, mas a perseguição do governo também. Essa carta foi escrita depois que Jesus já tinha subido aos céus, lá pela metade do primeiro século. Tiago é conhecido popularmente como Provérbios do Novo Testamento, porque ele tem muita escrita de sabedoria, e ele, assim como Provérbios, ele não segue uma história linear, ele não é uma narrativa onde ele vai contando uma história e aí ele introduz um assunto, ele desenvolve o assunto e no final ele conclui. Não é assim que ele funciona. Ele vai falando de vários assuntos. Se você pegar só o primeiro capítulo, tem uns 4 ou 5 assuntos bem grandes e bem distintos dentro dele. Por quê? Porque ele está escrevendo para essas pessoas que já conheciam a palavra de Deus. O que tinha de palavra de Deus revelada até aquele momento era o Antigo Testamento. Então eles já conheciam a Deus, eles já conheciam profundamente a palavra de Deus. Então ele não dava muitas voltas para explicar as coisas como Paulo vai fazer em Romanos, nas suas epístolas. Paulo ele aprofundava, esmiuçava, explicava com detalhe cada coisa que ele estava ensinando. Tiago não, ele está falando para pessoas que já conhecem a base da doutrina, a base dos ensinamentos que ele está aplicando. Então por isso ele é conhecido como Provérbios do Novo Testamento, porque ele já vai direto ao assunto e ele não tem uma linguagem uma ideia linear, ele vai simplesmente jogando os assuntos e já ir partindo direto para ações práticas. Então, como eu falei para vocês, o meu objetivo hoje é encorajar você a perseverar diante das provações, mas você também poder compartilhar isso com as pessoas que estão precisando para que elas também possam aprender como lidar com aquilo que elas estão enfrentando. Vamos ler o texto e aí depois eu quero orar de novo junto com vocês. Diz assim no versículo 1 em diante: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança.
No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se por causa da sua elevada posição. Já o rico deve orgulhar-se por causa da sua condição humilde, porque ele passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará com seus afazeres. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Vamos parar por aqui? Vamos orar? Mais uma vez, aí onde você estiver, você baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, em sinal de reverência, e para que a gente possa se concentrar naquilo que é a nossa prioridade agora, na sua palavra e no nosso Deus. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, abre, Senhor, o nosso entendimento, esclarece, Senhor, as nossas mentes, nos ajuda, Senhor, que mesmo, Senhor, com tantos vícios e tanta dificuldade, Senhor, da gente prestar atenção, a gente consiga, Senhor, nesse momento, abstrair, Senhor, de tudo aquilo que está lá fora, daquilo que está acontecendo com a gente, para que a gente possa se concentrar em Ti, na Tua palavra e no Teu ensinamento. E mais uma vez, Senhor, eu te oro, pedindo que a Tua palavra encontre um solo fértil nos nossos corações, que ela gere frutos nas nossas vidas, na vida das pessoas ao nosso redor e por toda a eternidade, para o louvor da Tua glória. Amém. Muito bem, já falei para vocês sobre Tiago, sobre a carta, e agora eu mostrei para vocês aqui, a gente lê um texto longo, e só nesse texto, claramente, se você passou junto comigo, você consegue ver que ele fala no início sobre provações, e o que a gente deve fazer com ela, dá exemplos, e logo em seguida, no finalzinho ali da leitura que eu fiz com vocês, ele fala sobre as tentações. Então ele está falando de dois assuntos bem grandes, bem profundos, bem complicados, em pouco tempo, e aí a gente vai agora nesses próximos 20, 30 minutos aí tentar esclarecer os conceitos, o significado de provação e tentação. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é isso, a provação. Então já começa a pensar aí, o que significa provação para você? Você não precisa me responder, eu até gostaria disso, mas é bem difícil receber uma resposta de um público assim. Eu ia ficar aqui alguns segundos esperando até alguém tomar coragem, e a tendência é que no final ia estar todo mundo querendo participar e já não ia mais dar tempo. Por isso que a gente tem o G6 aí, que lá você consegue participar do início até o final. Mas começa a pensar aí, o que é provação para você? E aí, pensa nisso, na resposta até onde você foi até hoje no seu estudo, no seu conhecimento da palavra de Deus sobre o que é uma provação, porque aí eu vou te dar uma definição bem clara, bem rápida, e a gente vai construindo em cima dela. Provação é um experimento, uma tentativa, um teste, uma prova. São sinônimos, são palavras que têm o mesmo significado que tentação e que podem ajudar a gente a entender melhor o que o texto está querendo dizer sobre o que é isso que ele está falando. O texto fala que a gente tem que ter por motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. A provação, de forma bem objetiva, é isso, é um teste, é uma prova, é uma tentativa. Só que ele fala que isso deve ser considerado como um motivo de grande alegria quando a gente passar por elas. E isso foi uma das coisas que inicialmente já me deixou curioso e me deixou preocupado, porque normalmente a gente encara as provações como sendo coisas ruins. Eu nunca gostei de fazer prova na escola. Eu gostava de fazer os exercícios, eu gostava de assistir às aulas e ouvir alguém transmitindo conhecimento para mim. Mas sentar e fazer uma prova para que a pessoa pudesse me avaliar era extremamente doloroso.
E eu imagino que isso é assim para a maioria das pessoas. Obviamente tem suas exceções, tem gente que curte isso. Mas eu não consegui entender de imediato, só lendo, por que eu deveria considerar aquilo como motivo de grande alegria. Se você olhar na sua Bíblia, ele continua dizendo que, ele fala que tem por motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois a prova da sua fé, ela vai produzir perseverança. E aí, aos poucos, isso foi construindo a ideia que eu quero mostrar para vocês, a imagem, o processo. Eu sou muito meticuloso, eu gosto de processos, de passo a passo para as coisas. Então, vou tentar mostrar para vocês uma cena no final onde a gente junta todos os conceitos abstratos de forma bem prática para você aplicar na sua vida. E ele fala que a gente deve considerar por motivo de grande alegria a gente passar por diversas provações, porque ela vai produzir na nossa vida perseverança. E a perseverança, o que significa perseverança para você? Quando alguém fala persevera, o que você entende? Pensa aí. Porque a perseverança, ela é constância, ela é firmeza, é persistência, é a permanência num estado ou numa atividade, mesmo em caso de fracasso ou de oposição. É você continuar fazendo a mesma coisa, mesmo que aquilo que você esperava que fosse acontecer não aconteça. Isso é perseverar. Aí, estudando o texto, meditando, refletindo, olhando o restante das Escrituras, o que eu percebi é isso, que a gente tem que considerar um motivo de grande alegria o fato de a gente passar por diversas provações, porque essa perseverança, ela gera em nós maturidade, integridade, ela faz a gente crescer na vida. A gente vive um mundo hoje onde as pessoas elas valorizam a imaturidade, a idiotice é valorizada. Você tem praticamente uma plataforma inteira de rede social onde investe bilhões de dólares e de ienes para praticamente só tem besteira ali. As pessoas ganhando dinheiro fazendo idiotice. Quanto mais pateta o cara parece, mais ele é valorizado. Quando ele posta uma coisa onde ele está fazendo uma coisa que está errada, que é digno de uma criança, as pessoas curtem e elas compartilham. Então a gente vive um momento onde os valores estão cada vez mais invertidos. E esse é um deles. A maturidade não é mais tão bem vista como era vista antigamente. E para a palavra de Deus não faz sentido isso. Porque nós precisamos, ela nos encoraja a crescer e amadurecer para nos tornarmos cada vez mais perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Cada vez mais íntegros. Ser íntegro significa que você vai ser diferente dos outros, você vai ter integridade, outra coisa extremamente desvalorizada. Então, nós devemos nos considerar felizes, alegres, termos grande alegria quando a gente passar por essas provas, porque elas vão fazer com que a gente todos os dias esteja sendo treinado, provado, para que a gente possa crescer, amadurecer e adquirir cada vez mais integridade. Então, constrói junto comigo na sua cabeça aquele conceito inicial lá quando eu te perguntei o que era aprovação, a palavra prova, teste, como sendo uma coisa difícil que a gente não gosta. Aí agora eu te apresentando como sendo uma coisa difícil, que muitas vezes a gente não gosta, mas que vai trazer um resultado bom para você. E principalmente bom para aquele que te chamou, para aquele que te criou. Muito mais até do que para você mesmo, que é uma outra inversão de valores. As pessoas crescem e são ensinadas pelas suas famílias que o objetivo da vida delas é alcançar sucesso e felicidade. Tudo voltado para si mesmo. Isso não tem nada a ver com o propósito para o qual a gente foi criado. A gente foi criado para a glória de Deus. E muitas vezes a glória de Deus não vem junto com sucesso e muito menos às vezes com felicidade. Pelo contrário, a gente vai sofrer perseguição e a gente vai experimentar o sofrimento que Jesus experimentou. Tá bom? Então, a aprovação são as situações que Deus permite e providencia que chegam até a tua vida para provar a tua fé, para testar a tua fé. Aí você pode talvez estar começando a pensar. O professor, quando ele me aplica a prova, ele quer constatar se eu adquiri o conhecimento que ele queria que eu adquirisse. O professor, quando eu faço a prova para tirar minha CNH, ele quer constatar se eu sei as leis de trânsito, se eu estou minimamente apto para conduzir um veículo automotor. Então, por que Deus faz provas com a gente? Porque Ele quer saber
como anda a nossa fé, não é isso? Não faz sentido. Nós cremos num Deus onisciente. Nós cremos num Deus que conhece todas as coisas antes delas virem existir. Ele conhece cada um dos seus dias antes deles virem existir. Ele te conhecia quando você era uma substância disforme no ventre da sua mãe, que ainda não tinha nem forma ainda. Ele já conhecia todos os teus dias. Ele já sabia todos os pensamentos, as tuas emoções, as tuas escolhas e as tuas atitudes. Esse é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e que nós cremos e seguimos. E viemos aqui para adorar e para aprender mais dele. Então não faz o menor sentido ele, assim como um professor, ele aplicar uma prova a nós para querer saber como nós estamos, como anda a nossa fé. Então não é esse o objetivo. E aí reside o motivo da alegria, o motivo da gente ter como motivo de alegria as provações. Porque o objetivo dele, de provar a nossa fé, é fazer com que você pare para pensar como anda vivendo a sua vida. Ele providencia e ele permite que situações cheguem até a tua vida para que você pare para pensar como você está andando a sua vida, como você está andando no caminho com Jesus. C.S. Lewis, um autor muito famoso por ter escrito as Crônicas de Nárnia, ele tinha uma frase célebre que é muito citada em pregações, e eu vou citá-la agora aqui, dizendo que a dor é o megafone de Deus. Então, muitas vezes Deus ele permite que a gente sinta dor para que a gente consiga ouvir, para que o nosso coração esteja apontado para o lugar certo e a gente dê atenção àquilo que Ele quer que a gente preste atenção. Então, tende por motivo de grande alegria o fato de você passar por diversas provações, porque a prova da tua fé produz perseverança, e essa perseverança vai trazer para você, vai ter ação completa, trazendo para a sua vida maturidade, perfeição, integridade, crescimento, e você vai cada vez mais ficar parecido com Jesus, e cada vez mais trazer louvor para a glória de Deus, que é o propósito da sua vida. Então, por isso estejam alegres. Por isso tenham como motivo de grande alegria passarem por diversas provações. Então, revisando, antes da gente avançar, provações são situações que Deus permite e que Ele providencia, Ele decreta que venham sobre a sua vida para provar a sua fé, para que você pare um pouquinho para pensar sobre como você está vivendo a sua vida, para que rumo você está dando, que escolhas você está tomando. E aí, diante disso, você possa agir para consertar. Ele continua o texto, volta lá para a Bíblia junto comigo, no versículo 6 a 8, ele diz assim, cadê? Achei. Ele fala que, no versículo 5, ele fala, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá generosamente, livremente, sem reprovar, sem escolher. E ele fala, peça, porém, com fé, sem duvidar. Para você que está sendo provado por Deus continuamente, para que você pare para pensar sobre como você está vivendo a sua vida, você vai precisar de quê? Para que você conserte a sua vida, passe a tomar decisões melhores? Sabedoria. Então, se algum de vocês está passando por uma situação que você não sabe o que fazer, você não sabe qual é a resposta certa, você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida nessa situação, a palavra de Deus está dizendo que você tem que ter como motivo de grande alegria o fato de você estar nessa situação, ou você passar por situações como essa, e que você deve pedir sabedoria a Deus, e pedir com fé, porque Ele dá livremente, sem reprovar e sem questionar. Então Ele está dizendo que é para você ir para sua casa quando terminar o culto, você se trancar no seu quarto, no seu banheiro, num lugar secreto, aí você se ajoelha lá e você pede fervorosamente sabedoria, e fica pedindo sabedoria lá, trancado no seu quarto, com muita força, que Deus vai fazer um download de sabedoria para você, e você vai receber um pacote novo de conhecimento. É isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente? Não faz sentido também. Mas ele está, olha só, não é assim que a gente adquire sabedoria. Sabedoria não é inteligência. Sabedoria não é conhecimento. Você pode ter muito conhecimento, você pode ser muito inteligente, mas você pode não ser sábio.
Sabedoria é você enxergar as coisas através das lentes de Deus. Eu estou aqui enxergando vocês tudo torto e tudo distorcido. E aí quando você coloca a sabedoria, você começa a enxergar um pouco melhor, um pouco mais claro. E com o passar do tempo você vai melhorando a sua lente, você vai melhorando tudo que você está fazendo e você enxerga cada vez melhor. Enxergar aquilo que você está passando, o que você está vivendo, não da sua perspectiva, não através do seu egoísmo, achando que você é o centro do universo, não buscando sucesso e felicidade, mas buscando a glória de Deus. Sabedoria é enxergar as coisas da perspectiva que Deus enxerga e não da maneira como você enxerga. Se você interpretar a Bíblia, que é a maior fonte de sabedoria que você pode ter, da sua perspectiva, enxergando como você acha que as coisas são, da sua cosmovisão, da sua visão de mundo e como você acha que as coisas são, você vai entender tudo errado. Você precisa conhecer a Deus, quem Ele é, para que você possa aí sim entender aquilo que Ele revelou sobre você e sobre quem você é. Ele fala, peça a Deus que dá livremente, mas peça, porém, com fé, sem duvidar. Ele fala, se você fizer diferente disso, essa pessoa não acha que vai receber alguma coisa. Pedir com fé não é você pedir fervorosamente, com força, crendo, declarando que vai acontecer, mas é você confiar na palavra de Deus. Pedir sabedoria a Deus é estudar a palavra de Deus, é você conhecer quem Ele é e o que Ele pensa sobre as coisas, e você crer que aquilo que a palavra de Deus está falando sobre o que você está passando é melhor e mais sábio do que o que você acha. Isso é pedir sabedoria a Deus e pedir com fé, é depositando a sua vida e as consequências que virão sobre a sua vida naquilo que Deus disse que é para você fazer. O certo é certo, mesmo que ninguém faça. O errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E aí, você vai continuar fazendo o que é certo, mesmo sabendo que ninguém faz? Você vai continuar fazendo o que é certo, mesmo sabendo que todo mundo vai te reprovar por isso? E que vai vir consequências sobre isso? Toda vez que eu prego esse texto, desde o dia que eu estudei ele a primeira vez até hoje, só me vem uma cena na minha cabeça. Meu pai não era cristão quando eu era mais novo. Eu conhecia Jesus, eu acho que eu tinha uns 17 anos. E aí meu pai, a gente tinha telefone em casa ainda. Não sei aqui quem viveu isso, mas a gente tinha telefone em casa. A gente foi jantar na casa de um casal essa semana, eu e minha esposa, e a gente ouviu um telefone tocando, e não era um celular. Ela parou assim a conversa, o dono da casa percebeu que ela parou a conversa porque tinha um telefone fixo na casa. E aí na minha casa, quando eu tinha 17 anos, tinha um telefone fixo. Aí o telefone tocava, ninguém ia levantar para atender, só os mais novos que iam ter a hombridade de levantar, os mais velhos não levantavam para isso. Aí eu ia lá, atendia. Alô? Oi, tudo bom? Ah, tá, peraí. Pai, fulano quer falar contigo. Aí o que ele dizia para mim? Diz que eu não tô. Eu já tinha conhecido Jesus, já tinha começado a estudar a Bíblia, tinha adquirido um pouquinho de sabedoria. Aí eu falei para ele, eu não vou dizer. Aí você já imagina o que aconteceu comigo por não ter obedecido meu pai. Foi exatamente isso que você imaginou que aconteceu. Veio a consequência. Só que eu sabia que era muito mais sábio fazer aquilo que a palavra de Deus dizia do que o que o meu pai dizia. E eu não menti. E não foi só uma nem duas vezes que aconteceram. Aconteceram dezenas de outras situações parecidas com essa, que era muito comum. Todo mundo fazia isso. Entendeu? Todo mundo fazia. Pode pegar suas pedras ali na fora, na brita, se você quiser me apedrejar, mas todo mundo fazia isso. Só que eu aprendi que não podia. Que a palavra de Deus dizia que a gente tem que falar somente a verdade. E eu sofri as consequências por isso. Então, pedir sabedoria a Deus e pedir com fé é confiando que aquilo que Ele mandou você fazer é o que tem que ser feito. Não interessa o resultado que vai vir sobre você. Por isso que você persevera. Por isso que você continua fazendo a mesma coisa, mesmo que o resultado que você achava que era legal para você não venha. Porque o certo é certo. E isso vai te trazer maturidade e integridade, vai te fazer crescer, amadurecer, vai fazer você parecer mais com Jesus e vai fazer com que o propósito da sua vida seja cumprido, a glória de Deus. Amém? Estão comigo ainda?
Muito bem. E aí ele continua. Ele fala sobre o rico e o pobre. Ele fala que o irmão que é rico, ele deve se orgulhar pela sua humilde condição, ou por passar dificuldades. E que o pobre, ele tem que se orgulhar quando ele vier a estar numa elevada posição. E Tiago escreve esses dois assuntos antagônicos, compara o rico com uma flor que parece lindo e maravilhoso, é desejável, é cheiroso, você quer ser aquilo, mas que aquilo ali é volátil, passa, some. Por quê? Porque quando eu perguntei para você o que era provação, provavelmente você pensou em algo ruim, uma doença, pensou em uma calamidade, pensou em alguma dificuldade que você já passou, isso como sendo provação. Só que a prova da sua fé, ela é tanto quando você está mal, quanto quando você está bem. Então, você receber aquilo que você pediu é uma prova de Deus para a sua vida. Deus, ele quer fidelidade, não interessa qual é a situação que você está passando. A fidelidade a Deus é independente das circunstâncias que você está passando. Então, se você conseguiu crescer na empresa, se você recebeu um aumento, se você conseguiu casar com uma pessoa muito boa, se você teve filho, seu filho veio, que você pediu tanto, é uma prova de Deus para a sua vida. O oposto também é prova. Deus, ele espera fidelidade. Fidelidade quando você perde o emprego. Fidelidade quando o filho que você queria tanto não vem. Fidelidade quando você está enfrentando problemas no seu casamento. Então, tanto quando você está crescendo, quando você está caindo, espera-se de você fidelidade, que você esteja perseverando diante das provações de fidelidade. E isso deve encher o seu coração de alegria, porque você não jogou a toalha, porque você não desistiu, porque você não apostatou, não abandonou a fé. E você não fez isso, você não está de pé ainda, mesmo que às vezes se arrastando, porque você é forte, mas porque o seu Deus é forte, porque Ele está contigo e Ele está em você. Nós queremos que você, se você recebeu Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo habita você. Ele está com você em todo tempo, em todo lugar. E é Ele que te dá condições de perseverar. E é Ele que te faz crescer, mesmo quando o resultado que você queria não vem. Mas a maturidade e a integridade vem. O louvor para a glória de Deus vem. E você deve se sentir alegre, feliz por isso. Se você está permanecendo fiel, você precisa desenvolver no seu coração alegria, satisfação, porque você está agradando a pessoa mais importante que existe. Você não pode não estar agradado, não está sendo agradado. Você pode nem estar satisfeito com o que está acontecendo. Mas Ele está satisfeito se você está perseverando em fidelidade. Amém? Tem uma dobradiça no texto agora. Aí a gente começa a caminhar para a reta final do texto. Encerrou provações. Provações são situações que Deus permite que venham sobre a sua vida para testar a sua fé, para fazer você parar para pensar como você está vivendo, para te levar a perseverar em fidelidade, mesmo que o resultado que você queria não venha. E aí agora ele começa a falar sobre tentações. Só que a dobradiça do texto é o versículo 12. Eu quero ler com vocês que esse texto é maravilhoso. Versículo 12 diz assim. Cadê? Versículo 12. Se você quiser marcar na sua Bíblia, pode marcar, que é um dos versículos mais legais que tem. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Aí eu te pergunto, bem-aventurado é o homem que vence na provação? É isso que está escrito na tua Bíblia? Bem-aventurado é o homem que conquista aquilo que ele estava precisando? Bem-aventurado é o homem que alcança sucesso, fama, felicidade? Não. Bem-aventurado significa feliz, significa alegre, significa alguém que está regozijando. Ele fala, você deve ser feliz, você deve se sentir feliz, satisfeito, desenvolver alegria e satisfação quando você perseverar nas provações. A perseverança é um sinal de que você anda com Deus, que Ele está contigo. Você ainda está de pé, mesmo que se arrastando, significa que Ele está contigo. E Ele vai contigo até o final. E no final,
depois, porque o resultado vem dele, não vem da gente, não vem do nosso esforço. O nosso papel no contrato é fidelidade, não importa a circunstância. O resultado do contrato quem dá é ele. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Glória a Deus, isso mesmo. E aí, essa é a dobradiça, tá? Salva isso. Bem-aventurado, feliz é o homem que persevera. E aí ele muda o assunto, versículo 13 em diante. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, versículo 14, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, este desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Virou a chavinha, tentação. O que é tentação para você? Começa a construir esse conceito na tua cabeça agora. Quando alguém fala sobre tentações, o que vem na sua cabeça? O que você pensa sobre isso? Eu quero, da mesma forma que eu fiz com as provações, talvez um pouco mais curto, construir isso para no final você entender que diferença isso faz. A tentação, no contexto aqui, dentro do texto que a gente está falando, ele está falando que é o seu desejo. Cada um, porém, é tentado pelo seu desejo. Só que o seu desejo de fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom, não é uma tentação. O conceito, a essência da tentação é a vontade de fazer aquilo que é errado. Então nós vamos trabalhar com um conceito de tentação que diz que a tentação é o desejo de fazer aquilo que é errado. É o desejo de fazer o mal. E esse desejo, ele fala que vem de dentro do seu coração. Ele começa dizendo que você não pode ser tentado por Deus, Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. E ele não pode ser tentado porque ele nunca vai desejar fazer o mal, porque a essência de Deus é a própria bondade. Deus é bom, ele não está bom momentaneamente como nós, ele é bom. Então ele nunca vai desejar fazer o que é mal, ele nunca vai desejar transgredir a lei que reflete quem ele mesmo é. É como se Deus não fosse ele mesmo, não faz o menor sentido. Então Deus ele não pode ser tentado porque ele nunca vai desejar fazer o que é errado. E ele não tenta a ninguém porque ele não deseja que você faça o que é mal. Deus ele deseja que você faça o que é bem, o que é certo, o que é correto, o que é justo. Então ele não tenta as pessoas. As provações vêm da parte de quem? De quem vem as provações? Da parte de Deus. Quem que quer provar a sua vida? Vamos lá, gente. Quem quer provar a sua vida? Deus. A tentação, diferente da provação, ela não vem da parte de Deus. Isso está bem claro no texto. Você pode ler de novo com calma se quiser. E eu te ajudo a compreender melhor depois, se for o caso. Mas eu preciso que você faça essa distinção. A aprovação vem da parte de Deus. A tentação vem de dentro de você. Satanás, ele é conhecido como tentador, certo? Ele tentou Jesus, ele nos tenta. Só que Satanás, ele não pode ser um costa larga, onde a gente coloca a culpa e a responsabilidade das coisas que a gente faz de errado. O texto aqui de Tiago, que vai direto ao fim, direto à aplicação, ele está te confrontando para que você saia daqui consciente de que você é o seu pior inimigo. Você é o vilão da história. Normalmente, quando a gente assiste um filme, assiste uma série, a gente olha pro mocinho, pro herói, e a gente quer ser igual a ele, a gente se identifica com ele, e a gente quer parecer com aquilo, a gente compra a camisa dele. Só que quando você vai ler a Bíblia, diferente dos outros livros e das outras histórias, você sempre é o vilão. Você nunca vai ser o herói. Você nunca vai ser o herói. O único herói que tem nessa história é Jesus. Você não tem espaço para ser herói. Você é o vilão. E eu preciso que você, comigo agora, atenção assim nessa reta final, você saia daqui claro e consciente de qual é o seu papel dela. Ele fala
que cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Tiago, escrevendo para aquela galera que estava lá naquela situação que eu mostrei para vocês, disperso, sem casa, viajando de um lugar para o outro, arrumando um lugar para morar, não tendo o que comer, não tendo onde comprar as coisas, passando uma dificuldade muito grande. Ele escreve para aquelas pessoas uma imagem, ele descreve uma imagem que eu quero tentar colocar na tua cabeça hoje. Através do texto, ele tentou construir uma imagem na sua cabeça. Ele falou que o seu desejo, o desejo que o seu coração tem de fazer o que é errado, ele te arrasta e que ele te seduz. São duas palavras bem específicas que você não usa em qualquer conversa, você não usa em qualquer texto. São palavras que têm um contexto bem específico. Vamos lá. Arrastar vem de um contexto de caça, um contexto de morte, onde uma isca é colocada para capturar uma presa e aquela presa ser morta e devorada. Arrastar significa isso. O seu desejo, ele te caça, ele joga uma isca para poder te atrair e te pegar. E ele te mata e te come. A outra palavra, arrastado e seduzido. Claramente essa palavra ela tem uma conotação sexual. Ele está falando de alguém que seduz com a luxúria, com a lascívia, para te arrastar para uma cama, para um leito, para fazer uma coisa que não está certa, que é errado. Agora junta as duas imagens, junta as duas palavras. O seu desejo, ele te arrasta e te seduz. Ele está falando de um maníaco, de um bandido que espreita na beira de uma mata, colocando uma isca, um chamariz, para esperar passar uma vítima e ela ser atraída, ele capturar aquela pessoa e ele estuprar aquela pessoa e ela ser morta. Essa é a imagem que Tiago estava tentando colocar na cabeça do público dele ali. E eu espero que você consiga imaginar, entender o significado disso. Sabe por quê? Porque quem faz isso é o seu coração. É você mesmo que faz isso com você. Ele está ensinando para a gente que nós somos o nosso pior inimigo. Então, se você está tentando levar a sua vida, passando pelas provações e perseverando sozinho, você está perdido. Se você acha que você consegue vencer os seus pecados sozinho, você está perdido. Você não está lutando contra o pecado se você está sozinho. Se ele está encoberto, se ele está escondido, se você não confessou o seu pecado e procurou ajuda do corpo de Cristo para te ajudar, você não está lutando, você está sendo conivente com o pecado. Você está dando aquilo que ele precisa. Você está sendo arrastado e seduzido pelo seu próprio mau desejo. Não faz sentido você tentar lutar contra ele sozinho. Você está perdido. Vamos lá. As tentações são as situações onde o seu coração deseja fazer aquilo que é errado. Deseja fazer aquilo que é errado diante de Deus. As provações são as situações que Deus permite e Ele prescreve para você, para que você seja provado, para que você pare para pensar como você está vivendo. E através da sabedoria que vem da palavra de Deus e a fé prática nessa sabedoria, você possa perseverar, crescer, amadurecer e você parecer mais com Jesus. E Jesus ser glorificado na sua vida. E aí eu encerro meu tempo contigo hoje aqui, juntando as duas coisas num exemplo só. E aí eu preciso mais uma vez do teu esforço para poder imaginar, para poder entender o processo. Lembra que eu falei para vocês que eu sou sistemático. Eu gosto das coisas assim bem claras e bem didáticas, um processo. Então imagina que você veio para a Rocha a primeira vez, você ouviu falar de Jesus e você se interessou pela proposta. Você se interessou por esse Jesus, por essa vida. Você viu que as pessoas aqui eram mais legais, elas tinham um palavreado melhor, elas tinham bons relacionamentos, melhores do que em outros lugares onde você vai. E aí você começa a frequentar, vir para cá.
Só que aí você ouve o pastor falando que o certo é certo, mesmo que ninguém faça, o errado é errado, mesmo que todo mundo faça, que não pode mentir no telefone, e aí você volta para casa, e o caminho para casa, você encontra um chocolate na porta de uma casa. Assim, claramente a pessoa ela estava guardando as compras delas e deixou aquela caixa de chocolate e esqueceu de colocar para dentro. Só que você é louco por chocolate. E aí você pega aquela caixa de chocolate e vai embora. E aí você come a caixa de chocolate. E você saboreia o chocolate delicioso. Só que aí você depois pensa, ele falou que não podia roubar, né? Eu posso pegar o que não é meu. Tem algo errado. Só que aí você começou agora, nessa vida, você segue a sua vida. Aí vem de novo, aí você ouve de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aquilo vai entrando no seu coração aos poucos. E aí você passa na volta da igreja para casa, e aquela mesma casa, aquela mesma pessoa esquecida pra caramba deixou a caixa de chocolate de novo lá. Aí você olha para a caixa. Nessa situação, você está sendo provado por Deus. Deus ele permitiu que aquela situação chegasse até você. Você foi tentado pelo próprio desejo do seu coração de querer muito chocolate, não importa qual é o meio pelo qual você vai conseguir ele. Você foi arrastado, seduzido, estuprado. E aí o texto fala que, olha aqui, volta comigo lá para a Bíblia antes da gente continuar. Versículo 15 diz assim: então este desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então ele está falando do processo pós-estupro, a concepção, certo? Houve uma gravidez, aquela gravidez concluiu e surgiu um filho, o filho do seu desejo, é o pecado, e ele nasce, e adivinha o que o seu filho faz com você? Ele te mata, e aí você pega a caixa, você come, e aí você volta para casa se sentindo cada vez pior, porque você está ouvindo a verdade aqui na rocha, na sua igreja, só que você não está praticando a verdade. E aquilo vai te corroer por dentro. E talvez essa não seja a primeira vez que você tenta se aproximar de Deus. Talvez você já tenha passado por outras igrejas, por outras tentativas, e você experimentou exatamente isso. Você ouviu a verdade, mas você não praticou a verdade. E aquilo te moeu por dentro. E aí você simplesmente abandonou. Não perseverou. Só que por algum motivo, dessa vez você está perseverando. A gente já viu qual é o motivo. O motivo é porque Deus está contigo. E aí você vai para casa se sentindo triste, amargurado, todo moído por dentro, porque você sabe que o que você fez é errado. Só que você não sabe o que fazer. Aí você manda mensagem para algum irmão lá no seu GC, no grupo de comunhão. E aí você fala para ele, olha, eu não sei mais o que fazer, eu estou a ponto de desistir porque eu não aguento mais isso. Eu sei que eu não devo fazer isso, mas toda oportunidade que eu tenho eu vou lá e faço errado. Aí essa pessoa fala, fica tranquilo, no início é assim mesmo, vamos orar, ora contigo, abre a palavra de Deus, mostra para ti que a palavra de Deus fala sobre o roubo, sobre o que Deus pensa sobre isso. Aí ora junto contigo e você dá aquela aliviada, só que você volta para a vida normal. Aí você passa de novo pela casa e adivinha que está lá? A caixa de chocolate que a mulher esqueceu de novo. Você está sendo provado por Deus, você foi tentado pelo seu próprio mau desejo, você foi estuprado, morto pelo seu filho, você sente aquele afastamento de Deus, isso é a morte espiritual. Só que você perseverou. E aí você volta com a pessoa mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você comeu 20 caixas de chocolate nessa brincadeira. Só que você perseverou. E a pessoa orou contigo, andou junto contigo, você não está sozinho. Entendeu? Então você não aposta, você não abandona, porque você não está andando sozinho. Além de ter o Espírito Santo com você, você continua ouvindo a palavra de Deus na igreja e você tem o corpo de Cristo andando junto contigo. Essa é a receita do sucesso, para perseverar. E aí, com o passar do tempo, e várias vezes isso acontecendo, você errando várias vezes e algumas outras você acertando, chega um belo dia onde você passa por aquela casa, a caixa de chocolate está lá. Aí você olha para a caixa de chocolate e você tem a vontade de comer ela, você deseja ainda aquele chocolate, mas você fala, caramba, o André está orando comigo, ele está perseverando muito comigo, eu não vou fazer isso. Eu vou ter que confessar de novo para ele, vou passar vergonha de novo. E às vezes até por temor a homens,
mas como um representante de Deus na sua vida, o corpo de Cristo te lembrando que Deus existe, que às vezes naquela hora você está cego, mas aí você lembra da pessoa que está andando contigo, e aquilo te ajuda a voltar para o rumo, e aí você não pega. Aí você persevera, volta, confessa, olha, eu desejei, só que dessa vez eu não peguei. Então você foi provado, você foi tentado, mas você não foi arrastado, seduzido. E você foi aprovado na aprovação. E aí, os anos continuam passando, você continua perseverando, você continua indo no grupo de comunhão, continua orando, continua pedindo ajuda. E aí chega um dia que você pode passar por uma fábrica de chocolate aberta escancarada para você. E você vai olhar para ela e vai falar: não vale a pena. Não vale a pena, porque o relacionamento que eu tenho com o meu Deus e com os meus irmãos vale muito mais que isso. O prazer momentâneo que aquele chocolate que vai me dar não faz o menor sentido mais. E aí você está sendo provado por Deus. Você não está nem mais sendo tentado pelo seu coração. E você foi aprovado na aprovação. Meu professor no seminário, ele tinha uma frase. Ele dizia: compartilhem as suas tentações para que vocês não tenham que confessar os seus pecados. Então eu quero encorajá-los a sair daqui entendendo que você é o seu pior inimigo. Persevere diante das provações, mas não tente lutar contra os seus pecados sozinho. Compartilhe com seus irmãos. Saia de cima do seu pedestal, do seu orgulho, da sua fama e viva pela fama de Jesus. Para que você possa experimentar isso na sua vida, essa maturidade, essa integridade. E por isso, por viver esse processo que eu mostrei para vocês aqui, você vai experimentar alegria, você vai experimentar o gozo que Jesus conquistou na cruz para você. E vai experimentar aqui, não é só na eternidade, não é só depois, é aqui que você já vai experimentar isso. Eu queria orar contigo, queria pedir mais uma vez para você baixar sua cabeça em sinal de reverência, fechar os seus olhos para você poder focar, concentrar em Deus nesse momento, e você colocar o seu coração na mesa, seu coração, sua vida, a maneira como você tem vivido ela, para que você possa pensar, pedir sabedoria a Deus nessa noite, porque Ele já está te dando livremente hoje. Mas você precisa colocar fé em prática, precisa agir de maneira bíblica. E sem Ele você não consegue fazer isso. Por isso que a gente vai orar.